Bem, hoje nós vamos falar sobre o grau de desconfiança que a população gaúcha e, do modo geral, em vários lugares do Brasil, estão com relação às instituições referente às enchentes no Rio Grande do Sul. Isso é muito sério e eu quero tratar isso com vocês com muita propriedade. Por quê? Porque a gente sabe, né, que nós vivemos ao longo de muitos anos com governos de esquerda, né? Pode colocar aí 3 décadas de governo de esquerda. E esses governos, de uma certa forma, vão aparelhando as instituições, né? Os órgãos públicos, né? As estatais. Quer dizer, o Estado passa a ser um Estado com viés de esquerda. E quando você tem uma presença da direita se colocando dentro do contexto, né? É muito provável que você vai ter essa resistência de quem? Do Estado, né? do establishment do Estado. Por quê? Porque o Estado hoje, né, ainda está, na sua grande maioria, preenchidos por cargos com pessoas com ideologias de esquerda. Então isso vem criando uma desconfiança muito grande na população brasileira, principalmente naquelas populações, né, naquela parte da população que se considera hoje dentro de um perfil de direita, né, que quer um Estado menor e que quer uma economia mais aberta e assim por diante. Então eu trouxe 2 vídeos aqui que é muito significativo sobre isso, certo? Essa desconfiança, essa cisma que a população brasileira tem, que uma boa parte da população brasileira tem, eu diria até a maior parte da população brasileira hoje tem essa cisma, essa desconfiança nas instituições. Por quê? Porque elas foram aparelhadas ao longo de 3 décadas com viés de esquerda. Então, esses componentes que hoje estão presentes na administração pública, nesse mundo polarizado em que direita e esquerda se coloca perante o debate político, existe sim uma grande desconfiança, tá certo? E aí eu digo para você, o que não é normal hoje? Hoje não é normal você ter, por exemplo, né, uma enchente desse porte, de águas caindo assim volumosas instantaneamente, né, num estado como o Rio Grande do Sul. A gente sabe que existem chuvas, né? A gente sabe, mas a gente percebe pelo depoimento dos próprios gaúchos que eles nunca viram tanta água caindo ao mesmo tempo de uma vez. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto também que é raro, que a gente nunca viu. A gente nunca viu no país, eu acredito, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo, né, que ministros do STF, ministros das cortes superiores façam, né, um deslocamento para outro país para discutir assuntos referentes ao seu país e que isso não pode ter a opinião, não pode ser aberto à população. Quer dizer, é segredo de Estado o que esses 22 elementos ligados ao establishment político hoje, principalmente no campo da justiça, que hoje é onde está acontecendo o maior embate em relação aos 3 poderes, né, que é o que está aí mantendo uma posição de resistência com relação à movimentação do espectro político da direita. Não é o executivo, mas sim é o judiciário que hoje se coloca confrontando essa posição, né, do espectro de direita. Então vamos a essas coisas que não são normais. Assim como não é normal lá no parlamento americano, entendeu? Criar uma comissão para discutir a participação do judiciário brasileiro na democracia brasileira, na censura, né? Na imposição de restrições contra direitos humanos. Isso também não é normal. Assim como não é normal que essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul tenha acontecido uma semana, na mesma semana que aconteceu esse embate lá no Congresso americano, em que sentava no banco dos réus a justiça brasileira, o establishment da justiça brasileira. Tudo isso não é normal. Então, baseado nisso, eu trouxe um vídeo aqui de um rapaz que mandou para a gente, compartilhamos, né? Vamos compartilhar um pedaço desse vídeo com vocês.
Eu comecei a fazer, como sempre, sair dos véus da ilusão do senso comum e analisar alguns padrões. A primeira coisa que eu notei é que mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul estão debaixo d'água. 80% do estado foi completamente destruído. As bombas de drenagem de Porto Alegre foram desligadas alguns dias antes do começo das chuvas. Não é estranho? E por falar em chuva, nenhum radar meteorológico do mundo percebeu a formação desse volume absurdo de água. Algo muito parecido com o que acontece quando tempestades são criadas repentinamente, de maneira artificial. Mas é claro que tudo isso que eu falei, todas essas evidências, elas são só coincidências. A esquerda, afinal, jamais mataria pessoas para se manter no poder, não é? Pode ficar em paz, porque a Globo já disse que é tudo teoria da conspiração. Tudo teoria da conspiração. Então, o que esse rapaz resumiu aí, né? É a síntese do sentimento da maior parte da população brasileira com relação aos fenômenos que estão acontecendo no Brasil atualmente, tá certo? Então isso sim é muito preocupante. E aí você tem aquele chavão que foi colocado nos primeiros dias da enchente, né? Civil salvando civil, ou seja, a população não esperou, né, a ajuda do Estado, não acreditou na ajuda do Estado e a população foi por si só, né? A sociedade civil foi por si só fazer o salvamento daquelas pessoas que estavam passando por dificuldades, correndo risco de vida, né? E isso foi instantâneo e a participação do Estado, né, do establishment estatal, né, foi lenta, gradual e ainda questionada do ponto de vista operacional, que estava atrapalhando os civis que estavam fazendo esse salvamento das pessoas emergencialmente falando. Então nós temos depoimento de pessoas, nós temos vídeos, nós temos depoimento de autoridades, né, dizendo que realmente houve uma certa dificuldade da sociedade civil lidar com o aparato estatal, porque a resposta do aparato estatal foi lenta e não operacionalmente eficaz e, de uma certa forma, até prejudicou, segundo muitos relatos, a ação da sociedade civil na defesa daqueles que estavam precisando de uma emergência para se salvar dessas enchentes, tá certo? Então, dito isso, agora eu vou trazer para vocês mais um relato, e esse é muito importante, esse relato, porque é um pouco de história, um pouco do histórico do Rio Grande do Sul, tá certo? Não sei se vocês conhecem, quem é do Rio Grande do Sul já deve conhecer, que é a senhora Lígia Maria Bergamaschi Bota, né? Ela é uma pessoa, ela é arquiteta, é urbanista, né, com uma graduação, né, na área e pós-graduação na área de urbanismo, e ela é filha o pai dela foi um dos que trabalhou naquele processo de construção daqueles muros de retenção, que foi agente importante depois daquela enchente da década de 40. E é uma mulher que participou ativamente do processo, entendeu? Então ela é uma mulher que tem um pouco de conhecimento e ela foi, né, como diz assim, provocada por um parente, por uma sobrinha, né? Olha, você tem que dar o seu depoimento. Hoje o Rio Grande do Sul precisa ter, né, uma voz de pessoas experientes que viveram e conhecem a história do Rio Grande do Sul, principalmente nessa área, né? Nessa área urbanística que envolve essa questão da segurança hídrica. Então, enquanto vocês vão vendo o depoimento de Lígia Maria, né? Lígia Maria Bergamaschi Bota, a gente vai mesclando com imagens do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então agora com vocês, é muito importante esse depoimento, gente. E aí eu peço que vocês compartilhem, curtam, se inscrevam no nosso canal. No Facebook é João Paulo Guimarães, no YouTube é TV Del Rey e TV Del Rey 4, tá certo? Acompanhe, se inscreva, adicione o sininho para você receber as notificações. Já são 256 vídeos da CCI. O que é a CCI? A CCI é a Comissão Cidadã de Inquérito, uma comissão criada para chegar à verdade e pacificar a nação. Ela surgiu a partir dos atos do 8 de janeiro e de lá para cá a gente vem tornando público muitas coisas que não é debatido no campo da imprensa, muito menos
coisas que na CPI não foram tão abordadas com tanta propriedade quanto nós abordamos aqui. Por quê? Porque a sociedade civil se organizou. Hoje eu sou o presidente dessa comissão, mas eu recebo informações de membros do Brasil inteiro. Então é a sociedade civil se organizando. Por quê? Porque ela tem uma desconfiança das boas intenções do staff político, do staff estatal hoje, que tem um viés de esquerda, e com esse mundo polarizado, elas percebem que elas precisam se organizar, nem que seja de forma virtual, para poder fazer frente ao desafio que o Brasil tem no momento, tá certo? Então, vou me apresentando, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, terra de Tancredo, terra de Tiradentes, Minas Gerais. Minas é um estado de espírito, liberdade ainda que tardia. Esse é o nosso lema. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Já dizia Tancredo Neves, não vamos nos dispersar. Então, brasileiros, civis de toda a nação, principalmente os gaúchos, hoje somos todos gaúchos. O Brasil é gaúcho de ponta a ponta. Então vamos agora, e tá aí a nossa chave Pix, tá, gente? Aí na parte azul aí, ó, o Pix nosso é jpnoticias@gmail.com, tá certo? Tem o nosso WhatsApp, se você quiser entrar em contato conosco, com a gente, 32999618000. Qualquer informação relevante que possam ajudar nas investigações para apurar as causas desse incidente que culminou com a morte de mais de 100 gaúchos, né, e que deixou milhares de gaúchos desamparados de abrigo e de emprego e de renda, porque eles ficaram sem nada, tá certo? Então vamos avançar com esse debate, né? O Pix é jpnoticias@gmail.com. Lá vocês vão encontrar João Batista Guimarães, que é o meu nome, mas o meu nome de mídia é João Paulo Guimarães, tá certo? Então vamos lá ao debate e trazer para vocês o depoimento importantíssimo, tá, de Lígia Maria. Oi, pessoal. A pedido da minha sobrinha Lúcia, vou falar um pouquinho sobre os acontecimentos atuais e os motivos que estão levando a essa situação tão lamentável e devastadora que estamos vivendo em Porto Alegre e nos municípios vizinhos. Na verdade, eu me formei em arquitetura e urbanismo em janeiro de 1969. E em agosto e outubro de 1969, respectivamente, eu ingressei na Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Porto Alegre e na Faculdade de Arquitetura da URGS, nas disciplinas de projeto arquitetônico. Desde então, eu vivi, cresci, me alimentei e me apaixonei por Porto Alegre. Foi dia e noite, sempre em cima dos mapas da cidade. Trabalhei basicamente em questões de estrutura urbana e nessas 5 décadas a gente pôde acompanhar muita coisa. Meu nome é Lígia Maria Bergamaschi Bota. Meu marido, engenheiro, Décio Carlos Bota, teve vivências paralelas e semelhantes, porque ele até antes de se formar já tinha contato com Porto Alegre, porque ele trabalhou no DNOS, que era o responsável pelas questões de saneamento de Porto Alegre, e depois o DNOS foi extinto e ele também trabalhou no início da carreira, depois de formada, no DEMAI, que é o órgão então municipal que absorveu as funções do DNOS, também referente às questões de água e saneamento. Então, o meu marido, quando estava no DNOS, foi ele que construiu as casas de bomba, responsáveis pelo esgotamento das águas que ficariam represadas pelos diques e Muro da Mauá. Na verdade, esse sistema de diques e Muro da Mauá é um sistema que foi proposto num estudo muito criterioso e competente, feito por um grupo alemão, contratado pelo Rio Grande do Sul, aliás, pelo DNOS, feito também com alguns profissionais do Rio Grande do Sul, e que chegaram à conclusão que, em função de falta de dados que dessem um panorama mais preciso da periodicidade de enchentes aqui em Porto Alegre, eles estabeleceram
mais ou menos em 100 anos, que seria o período entre 80 e 100 anos, e a cota máxima de inundação seria a cota 6. Então, foi proposto um anel em torno do nosso centro e da Zona Norte, que é a zona ali da entrada da BR-290, onde é a Fiergs, o aeroporto, o Grêmio, a Navegantes, o centro de Porto Alegre, a usina do gasômetro. Essas terras todas são terras baixas, abaixo da cota 6, predominantemente cota 1, 2, 3, 3,5, por aí. Então, esse dique foi feito em todo o entorno dessa área, no nível 6. E alguns portões para dar a possibilidade de passar, já que o porto e o porto do bairro Navegantes ficariam fora desse dique, e precisaria ter passagem para ter acesso ao porto. Então, esses diques foram construídos, fazendo taludes e uma via em cima, que já seria uma via de contorno à área central da cidade. E, na época, foi proposto também que quando o dique não poderia ser feito sob forma de talude, na Mauá, ele então seria resolvido sob forma de um muro, chamado Muro da Mauá. Só que, na ocasião, os técnicos propuseram que em cima do Muro da Mauá haveria uma pista elevada que daria uma ligação entre a Castelo Branco e a usina do gasômetro, permitindo então que as visuais do rio fossem preservadas, numa continuidade da Castelo Branco até a usina do gasômetro, sempre descortinando o rio. Só que, lamentavelmente, essa via elevada não foi feita. Mas a estrutura do muro foi executada, calculada, com a possibilidade dessa carga dessa via em cima do muro, por sorte nossa, pois então o muro foi reforçado. E graças a isso ele se manteve íntegro até hoje, pois nesses anos todos, ele foi feito no início da década de 60, nunca houve manutenção no concreto, e concreto é um material que precisa de manutenção, porque ele é agredido pelas forças da natureza. Vento, pó, poeira, chuva, tudo isso são elementos que vão agindo e vão deteriorando o concreto. E nesses anos todos, não foi feita a manutenção devida nesse concreto. Já os portões, que eram para dar acesso para quem estava de um lado e queria passar para o outro, como no caso do Cais do Porto e do Cais Navegantes, foram feitos em material metálico. Estes, mais ainda, precisariam de uma manutenção mais efetiva, pois o material metálico, ferro, na ocasião, ele se deteriora ainda com mais facilidade. E essa manutenção, se foi feita, foi muito precária. Tanto que nos dias atuais, esses portões estavam funcionando de uma forma bastante difícil, eles estavam abaulados, com frestas, enferrujados. E, como todo mundo sabe, agora, nesse evento dessa semana, o portão da Sertório foi derrubado pelas forças das águas. Então, foi uma pena que nesses anos todos, tantas forças, tantos grupos se uniram para tentar derrubar o muro, desmerecendo os valores do muro, sem nem conhecer o porquê e os valores do fato de que ele foi erguido, e eram forças bastante vigorosas, e eram noticiários bastante intensos na mídia. E nunca nenhum voto de apoio, nada para tentar fazer com que ele fosse mantido e bem mantido, já que era uma obra prioritária e muito importante para a nossa preservação das áreas do entorno abaixo da cota 6 e de possível inundação, como estamos vendo agora. Então, a gente que viveu tudo isso fica bastante magoado, ressentido, para não dizer zangado, por ver como os trabalhos técnicos sérios, as pessoas que se dedicaram dia e noite, anos, décadas, são pouco consideradas e as coisas técnicas são tratadas com tanta futilidade. Mas a nossa situação também não é só fruto dessa falta de conservação. Nossa cidade se encontra nesse estado porque nesses últimos 40 anos, o nosso planejamento urbano se encontra à deriva. Por quê? Porque a nossa topografia, a nossa cidade é um funil. A ponta do funil é a usina do gasômetro, o centro histórico. E ela se desenvolve em raios. E as nossas avenidas ou estão no topo do morro ou estão nos vales. No topo do morro, a
Independência, no Vale, a Cristóvão Colombo, ou a Oswaldo Aranha. E o fato de serem ou em topo de morro ou em vale são situações de difícil alargamento, implicam em muitas desapropriações e em cortes muito violentos, cortes nos morros, que são obras caras. Então, é muito difícil alargar vias em Porto Alegre. E, lamentavelmente, cidades como Brasília, que tem só 60 anos, tem metrô, e nós não temos. Então, toda a nossa circulação depende das nossas escassas vias, que remontam do tempo da fundação de Porto Alegre, no tempo que Porto Alegre se vinculava à Viamão, pela João Pessoa, pela Bento, e que eram vias para carroças. Então, as nossas vias se originaram de caminhos de carroças, e nós não progredimos muito mais do que isso. E como nós não temos um transporte coletivo eficiente, todo o transporte é por carros ou ônibus de pouca capacidade. E os últimos planos diretores, nesses últimos 40 anos, em vez de eles serem definidos em função de uma ocupação conveniente, de uma densidade compatível com a nossa infraestrutura de escoamento viário, de abastecimento de água, de saneamento de esgoto, de abastecimento de energia elétrica, ela tem sido definida, as nossas leis urbanísticas, muito, muito à vontade dos grupos e corporações da construção civil, que cada vez mais aumentam. 12 andares, 15 andares, 18 andares, 19 andares, e cada vez a densidade fica maior, as ruas mais cheias, a infraestrutura mais sobrecarregada, e está ficando muito difícil. Porto Alegre está beirando o caos. Aliás, eu acho que todo mundo vem notando, né? Antes o congestionamento era das 5h30, 6 às 7h30. Agora o congestionamento é o dia inteiro. Então, pessoal, nós estamos numa situação muito difícil, porque se não são as águas, são as densidades exageradas, é a falta de critério no planejamento urbano, é a falta de bom senso, é a falta de pensar no povo. É muita tristeza. Eu faço esse desabafo, mas em função de que a Lúcia me pediu para falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo. E assim, aí também esse problema da parte de retenção das águas, se o sistema de manutenção das casas de bomba, que aí é a parte que meu marido entende, se tivesse sido feita a parte de manutenção das casas de bomba, da forma de esgotamento das águas servidas, para que não retornasse pelas canalizações e houvesse essa inundação de águas de esgoto, que é o que está acontecendo. Essa água que está inundando Porto Alegre não é por causa do Muro da Mauá. O Muro da Mauá segurou muito bem, só o portão que arrebentou, mas essa água que está inundando é água de esgoto. Então é tudo falta de manutenção nas casas de bomba, nas canalizações, dos dutos, dos esgotos que não foram feitas manutenções adequadas. Então, gente, nada disso precisava estar acontecendo. E não é problema de 4 anos, 8 anos, é problema de 40 anos. Sucessivos anos e anos de desconsideração com a população. É uma pena. É uma pena que os técnicos de boa vontade, de conhecimento e de bom calibre não tiveram forças para reverter essa sistemática vigente ao longo desses anos. Então, depois desse desabafo, né, da Lígia Maria, né, eu volto a dizer para vocês, tem muita coisa errada acontecendo, não tem? No Rio Grande do Sul? E não é de agora, né? Nós estamos 30 anos com o governo de esquerda e a gente percebe, né, pelo discurso da Lígia Maria, que tem muita coisa errada, que aconteceu e que vem acontecendo. Tá certo? E por isso que a população fala, não queremos mais esse tipo de regime ideológico que a nação está colocando para nós, tá certo? Nós temos um desafio maior pela frente. E aí, essa desconfiança. Eu acabei de ver um vídeo, ia mostrar para vocês, mas não vou mostrar. As autoridades estatais chegando lá no abrigo e sendo recebido carinhosamente, né, com cadeiras de plástico sendo jogadas para cima deles. Ou seja, o cidadão comum, o cidadão hoje não acredita no Estado.
essa crise hoje de autoridade e esse entendimento de desconfiança do que aconteceu no Rio Grande do Sul pode ter sido, entendeu? Algo que tem a ver com o Estado. Aí é um momento muito crítico que o Brasil está vivendo. E nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito temos essa preocupação de trazer para vocês, né, pessoas sérias, abordando de forma séria, porque o nosso objetivo aqui, além de chegar à verdade, é pacificar o país. É conseguir fazer com o entendimento de que é possível avançar com uma unidade nacional que possa trazer harmonia para a população. E para isso a gente tem que chegar nesse consenso. E o que a gente percebe é que existe uma grande resistência, né, do status quo hoje, que domina as instituições que foram, ao longo desses 30 anos, aparelhada com um viés de esquerda, né, cedam a essa pressão que a sociedade está fazendo para poder mudar as rotas de raciocínio, de entendimento do que é um Estado, né, do que é a participação do Estado na sociedade. Então, uma coisa que deixa a pulga atrás da orelha de todo mundo, de todos os cidadãos brasileiros, é quem que ganhou com essa enchente no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul. Quem que foi beneficiado com essa enchente no Rio de Janeiro? Não, gente, ninguém foi beneficiado. Uma desgraça dessa não beneficiou ninguém, né? Teoricamente, não. Teoricamente, o prejuízo foi muito grande, né? E a gente entende que a sociedade como um todo, ela perdeu. Mas se você parar para pensar, a partir de 1º de maio, que começou a acontecer aquelas situações em que o parlamento americano, de forma pública, dentro do parlamento, começou a discutir a ação do Poder Judiciário brasileiro, colocando em xeque, né, as atitudes de um dos ministros da Corte, e que está sendo respaldado por um sistema, né, de status quo de um viés de esquerda, que insiste, né, em colocar uma resistência nos avanços ideológicos de parte da população que acredita que hoje tem que mudar essa perspectiva de Estado, né, que esse Estado inchado, ele é inoperante, ele é caro e ele está trazendo um prejuízo estrutural, não só para as instituições, mas para a população de um modo geral. Então, esse entendimento que está fazendo com que a justiça e esses viés políticos, ideológicos, começam a colocar dentro da fala do Poder Judiciário que essa parte da população são extrema-direita, são extremistas, são fascistas, entendeu? Então, essa visão distorcida que o espectro político da esquerda hoje trata esse movimento que está surgindo, que quer esse Estado mais operacional, mais moderno, mais dinâmico, mais enxuto, né, que está pesando muito para o cidadão brasileiro, né? Esse status quo que está hoje dominando a nossa máquina estatal insiste em manter um olhar preconceituoso com relação a essas forças políticas que estão se emergindo, classificando-as de fascistas, de discurso de ódio. Então, existe sim uma grande reação preconceituosa do Estado que foi aparelhada ao longo de mais de 3 décadas com um viés ideológico de esquerda para com esse movimento emergente. Então, sim, alguém foi beneficiado com isso. E aí eu digo, quem se beneficiou com essa tragédia do Rio Grande do Sul foi, sim, né, o status quo do Poder Judiciário brasileiro, que hoje está em xeque perante a opinião pública mundial. E seria, né, o que dominaria a pauta das mídias, tanto a mídia antiga como a mídia
né, virtual, das redes sociais, na internet, do modo geral, o que seria o assunto predominante, que seria a ação do judiciário impondo uma censura, impondo uma arbitrariedade e indo contra a Constituição para poder manter sob controle, sob o jugo, essa parte da população que hoje se coloca no espectro de direita. Então, a democracia, sim, estava sendo questionada no espectro ideológico dentro do parlamento americano, com ressonância em todos os países do mundo. Então, esse seria o tema que seria a principal abordagem dos veículos de comunicação, não só do Brasil como do exterior, a respeito da posição política ideológica do sistema judiciário brasileiro. Isso seria a tônica. A enchente, a catástrofe, veio como um clamor e algo assim impactante que ocupou, né, os editoriais da imprensa e abafou toda esse questionamento que estava sendo feito no parlamento e, de uma certa forma, feito fora do país, né, de uma forma mais abrangente. Então, essa catástrofe do Rio Grande do Sul beneficiou, de certa forma, o poder judiciário brasileiro. Esse poder com viés de esquerda, que se insiste, né, em colocar um freio nessa manifestação que a direita está se colocando no país. Então, sim, a população tem o direito de ficar desconfiada, tá certo? Porque o Rio Grande do Sul perdeu, o Brasil perdeu, os brasileiros perderam, mas o poder judiciário, de uma certa forma, foi beneficiado. Por quê? Porque a pauta da mídia mudou para esse tema. E hoje você assiste a Globo, você vai no Fantástico, você vai no Jornal Nacional, você vai na CNN, você vai na Bandeirante, né? E nessas mídias todas que estão aí, essa mídia tradicional, você vê que a pauta hoje é o Rio Grande do Sul. Lógico que tem que ser, né? Foi uma catástrofe, é uma emergência, nós temos que socorrer o povo lá que está passando por necessidade. Essa tragédia, né, que hoje a sociedade entende, né, que não sabe se foi artificial ou não, se foi provocada ou não. Por quê? Porque ela, de uma certa forma, essa desgraça, essa catástrofe, essa tragédia com os gaúchos, infelizmente, a gente entende que beneficiou a justiça brasileira. Por quê? Porque tirou da mídia o debate sobre o papel do judiciário na democracia brasileira. Agora, se isso foi intencional ou não, fica aí a teoria da conspiração colocada pelo nosso colega que a gente apresentou recentemente. Eu tenho aqui uma demanda muito grande para trazer para vocês, né? O meu WhatsApp está assim, lotado de coisas importantes, correlacionado principalmente ao Rio Grande do Sul, né? Por quê? Porque hoje virou uma emergência. Hoje o Brasil se volta para isso. E não acredito que isso vai trazer uma melhora para o poder do governo federal. Não acho que o presidente Lula vai ganhar credibilidade com isso. Pelo contrário, eu acho que isso está diminuindo e corroendo ainda mais, né, a aprovação do governo federal. E sim, também está colocando a justiça na berlinda, a justiça brasileira na berlinda. Por quê? Porque é muita coincidência, né, o fato de algo que nunca aconteceu na história política do Brasil e, quiçá, em algum país do mundo, se aconteceu, da cúpula do judiciário daquela nação ir para uma outra nação para discutir em gabinetes fechados, né, em temas fechados, sem a presença da imprensa, sem a população brasileira saber do que se tratava, temas relacionados ao país, né, de origem. Isso é uma coisa anormal, tá certo? Você tem que concordar comigo. Essa reunião que aconteceu lá em Londres, com 22 elementos da Suprema Corte, né, sendo que 19 são pessoas ligadas aos conselhos voltados para a área jurídica do Estado,
né? Apenas 3 desses 22 não tinham relação direta com o Poder Judiciário, mas tinha um ministro que estava ali, que também não tinha nada a ver com o aspecto do Poder Judiciário, que era o ministro do governo Lula, que era o ministro de Minas e Energia. E justamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul está relacionado à pasta do ministro de Minas e Energia, que são as barragens, que são os rios, que são os mananciais, que são toda essa estrutura que envolve, né, o que hoje está trazendo essa tragédia para o Rio Grande do Sul. Então, é muito normal que o brasileiro desconfie do Estado, desconfie do governo, desconfie da proposta que está sendo colocada e que se sentem vítimas desse governo. É natural que eles se sentem, tá certo? E é natural e é importante que isso seja dito. E é importante que não seja colocado nenhum viés de censura em qualquer manifestação que tenha sido colocada na rede social. Por quê? Porque isso vai inibir as manifestações que possam chegar a trazer soluções concretas para o nosso problema. Então é importante, sim, que você se envolva, que você participe, compartilhe, curta, comenta, se inscreva nesse canal. E ajude a gente a entender esse Brasil de hoje, porque nós, organização civil, temos essa prerrogativa de ajudar não só os brasileiros de todos os estados, mas também o pessoal do Rio Grande do Sul. Porque depois dessa tragédia, porque o Rio Grande do Sul é quase uma Alemanha em termos de tamanho, e ela foi tomada por água que atingiu quase 80% dos seus municípios. Entendeu? É uma ação direta contra uma população, contra um Estado, né, que é superior ao que aconteceu em Gaza, nesse período todo de guerra. A destruição, em termos assim, de volume de casas, né, e de população atingida, é superior ao que aconteceu em Gaza, o que vem acontecendo no território de Gaza. Mas, enfim, tudo isso não pode ser levado como ao extremo. Nós não temos que achar que isso é uma guerra contra os brasileiros. Nós temos que procurar soluções e temos que integrar o Brasil dentro de um contexto, porque, olha, o que aconteceu no Rio Grande do Sul vai trazer um caos maior a partir de agora, porque com aquela infraestrutura prejudicada, né, esse movimento de escassez pode provocar, né, um desastre social muito grande. E aí o Estado, que é visto com desconfiança, vai ser um agente repressor para evitar que um caos aconteça lá. Isso não é bom. Então é importante que a sociedade civil do Rio Grande do Sul se organize em comissões, se organize em grupos, se organize em assembleias, para vocês tomarem uma posição onde a sociedade civil não se deixe levar por um aparato repressor do Estado. Aí eu tenho até aqui uma parte, eu quero ver se eu consigo achar isso aqui, é muito importante que eu consiga achar, eu quero terminar com isso, porque é algo que mexe com os gaúchos, e mexer com gaúcho, mexe com a gente também, tá certo? Que é, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, eu quero encerrar com isso, né? E aí eu convoco vocês para participarem comigo, né, disso que eu vou colocar aqui, né? Porque é importante, gente, é importante a gente, né, entender que o Brasil hoje precisa, sim, sabe, de uma união, precisa despertar esse sentimento, sabe, de nação, esse sentimento de povo. Nós somos um só povo, isso é importante. É importante que nós, brasileiros, tenhamos consciência disso. Não podemos nos deixar levar, né, por esse sentimento de divisão, de polarização. Isso não interessa para o brasileiro. Interessa, talvez, para o status quo, né, desse espectro político de esquerda que hoje quer se manter no poder, e aí ele precisa se colocar contra um outro espectro que está se levantando para questionar
o processo ideológico de formação da sociedade, né? Então é importante que a gente tenha essa visão, que nós somos uma nação, que nós podemos pensar juntos de forma que o Brasil tenha um sentimento só de nação. Então vamos lá, vou trazer para vocês o que está aqui e a gente vai discutir e vai terminar com isso. A gente vai terminar com isso, que eu acho que é muito grande, tá certo? Deixa eu ver se eu coloco aqui de forma que vocês possam participar comigo, tá certo? Então vamos lá. É isso aqui, ó, o hino do Rio Grande do Sul, letra de Francisco Pinto de Fontoura, música comendador maestro Joaquim José de Mendonça e harmonização de Antônio Corte Real. Então vamos ler aqui junto comigo, né, o hino em homenagem ao povo gaúcho, a esse povo de Farroupilha, um povo guerrilheiro, um povo guerreiro, um povo consciente, um povo trabalhador. Então vamos lá. Como a aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. De modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. De modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então, com estas frases, com esta letra maravilhosa do hino dos Farroupilhas, do hino dos gaúchos, a gente encerra esse programa, esse vídeo 256. Então, lideranças do Rio Grande do Sul, sociedade do Rio Grande do Sul, sociedade civil do Rio Grande do Sul, tenha na Comissão Cidadã de Inquérito um parceiro para construir essa harmonia entre vocês. Vocês vão precisar muito criar comissões, criar conselhos para vocês agirem de forma independente, porque se vocês têm essa desconfiança do Estado, vocês não podem se colocar contra o Estado, mas também não podem se deixar levar para a barbárie, porque vocês hoje estão muito vulneráveis. Contem com os brasileiros, contem com os mineiros, contem com São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, terra de Tancredo, terra de Tiradentes, Minas, um estado de espírito, libertas ainda que tardia. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, cubra e proteja todas as famílias brasileiras, em especial as famílias gaúchas, em mais do que especial aquelas que hoje estão passando por esse desconforto material e humano. Fiquem com Deus.